Começa agora mais uma edição do Personalidade Condominial, o podcast que discute o mercado empresarial com foco na área condominial. Sempre uma análise ampla e contextualizada com a visão e a experiência de quem conhece esse dia a dia. Personalidade Condominial. Apresentação, jornalista Lenilson Silva. Olá, meus amigos, um bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 14 de julho de 2021. Estamos começando mais uma edição do Personalidade Condominial. Abrimos essa edição dando as boas-vindas à Matrix, que acaba de integrar o nosso time de patrocinadores. É mais um patrocinador do Personalidade Condominial. Matrix, meus amigos, para quem não conhece, é uma das mais modernas e sofisticadas marcas de equipamentos de ginástica conhecida mundialmente. A sua sede fica nos Estados Unidos da América, já está presente nas principais regiões do Brasil e agora começou um programa de expansão no Nordeste e com alguns consultores em atuação em Aracaju, para atender especificamente a área condominial. Para os condomínios que buscam espaço fitness de última geração, aí está uma grande oportunidade com a expansão da Matrix, trazendo a excelência em equipamentos. E isso, naturalmente, é uma boa notícia para Sergipe e para a Bahia, cuja operação de expansão já foi iniciada também. Bom, meus amigos, além da Matrix, nessa edição eu trago a segunda parte da abordagem do professor e economista Eduardo Gianetti, mas trago mais detalhes após a apresentação de nossos patrocinadores. Quer revolucionar o seu estilo de vida? Quer mudar plenamente os seus hábitos? Matrix é tudo o que você precisa. A mais completa linha de equipamentos fitness para o seu condomínio. Tecnologia, sofisticação, alta performance. Fale agora com nossos consultores e leve Matrix para o seu condomínio. Logo a VL Piscinas apresenta uma belíssima promoção de móveis e produtos para a sua piscina. Enquanto a promoção não chega, aproveite a assessoria da VL para fazer a reforma ou a construção de sua piscina. Isso mesmo, a VL cuida de tudo para você, da reforma, construção, manutenção, e dos produtos também. A VL é assim, tudo que você precisa num só lugar, produtos, serviços e manutenção, sempre à sua disposição. Variedades, equipamentos e produtos de limpeza você encontra na Ponto Certo, além de preço e qualidade. Preço competitivo. Na hora de fazer cotação, fale com o Valdson. Agora, em se tratando de assessoria empresarial e condominial, você fala com a Contadata, que acaba de disponibilizar mais uma ferramenta para os seus condomínios. O aplicativo Com21, mais facilidade, mais comodidade para os clientes Contadata. De que forma você prefere aquecer a água de sua casa ou da sua empresa? Com aquecedor solar, elétrico ou a gás? Bom, quem decide é o cliente, mas quem executa é Rubenic, desenhando a melhor solução com instalação e manutenção para a sua central de aquecimento. A visita é uma cortesia e o orçamento também. É só ligar. Se você está com dificuldade de alugar o imóvel que você deseja, a Valor Imobiliária tem a solução. Na Valor você pode alugar sem fiador, sem caução e sem burocracia. A Valor tem o Credit Prime, o mais prático sistema de locação para não deixar você na mão. Conheça tudo sobre o Credit Prime na Valor Imobiliária. É só ligar. Muay Thai, Personal Fight, treinamento funcional. Que tal um acompanhamento especializado dentro do seu condomínio com a experiência internacional do professor Ademir Silva? Junte-se a nós e seja mais um Silva. Bom, meus amigos, na primeira parte da exposição do professor Eduardo Gianetti, ele apresentou a principal variável da pesquisa, a presença dos pais no domicílio, e que esse componente trazia um aspecto favorável no desenvolvimento emocional e nas perspectivas de conquistas na vida adulta. Agora, o professor Gianetti fala da juventude e parte da maturidade. Vamos acompanhar o professor. Para fins científicos, foi usada como variável o pai biológico. Eu posso interpretar, e eu ofereço essa análise aqui, como uma conjectura, que não é necessariamente o pai biológico.
É alguém que cumpra na residência, no domicílio, o papel que normalmente cabe à figura do pai biológico. Para fins científicos foi usado o pai biológico porque precisa ser uma variável muito bem definida. Precisa ser alguma coisa objetiva sobre a qual não haja dúvida. Mas, no fundo, o que provavelmente está em jogo aqui, que é o aspecto relevante, é alguém que cumpra no ambiente doméstico, desde muito cedo, um papel que normalmente cabe ao pai biológico, que é uma espécie de treino e de formação da musculatura da capacidade de espera. O interessante desse resultado que eu estou analisando aqui é que aos 4 anos de idade não tem ainda a diferença que a escola pode ou não fazer. É a idade pré-escolar. Nós estamos falando de alguma coisa que ocorre muito cedo na constituição psíquica do ser humano. A variável que apareceu com muita força nessas pesquisas foi, como eu estou dizendo, a importância do ambiente familiar e da maneira como está estruturada a família. Esse dado ajuda a entender algumas coisas que me intrigavam e para as quais eu não tinha uma noção muito clara do que poderia explicar. Por exemplo, aqui do estado de São Paulo, os descendentes de asiáticos representam 3% da população do estado. Eles conquistam 12% das vagas no vestibular da FUVEST. Não tiveram qualquer tipo de privilégio, vieram para cá como imigrantes pobres, tiveram acesso às mesmas oportunidades educacionais do grosso da população e, no entanto, em poucas gerações, já se revelam muito diferenciados para melhor em relação ao resto. São 3% da população do estado, obtém 12% das vagas no vestibular mais competido do país, que é o vestibular da FUVEST. E se nós fôssemos ponderar isso por faculdade, provavelmente o número seria ainda mais desproporcional. As faculdades mais competidas e de mais difícil acesso, como medicina, engenharia, etc. Bom, o que está por trás disso? Esse experimento nos dá uma dica, nos dá uma pista. Estrutura familiar. O background familiar faz muita diferença no desempenho escolar, no aproveitamento que a criança vai ter das oportunidades educacionais que a ela foram oferecidas. Não importa quão deficientes, como certamente é o caso na realidade brasileira. Faz muita diferença. Os estudos que vêm sendo feitos, mais detalhados, em econometria, sobre desempenho em testes educacionais, como a Prova Brasil, mostram a importância do background familiar também. A variável que melhor prevê resultado escolar na Prova Brasil, que é o teste comparativo feito no Brasil inteiro de desempenho no ensino fundamental, é a escolaridade da mãe. É mais importante até do que a própria escola em que a criança está. Quanto maior a escolaridade da mãe, maior o resultado, melhor o resultado que ela vai obter ao ser examinada em provas comparativas. Então fica uma mensagem importante aqui de formação de preferências temporais, que é uma coisa que vem de muito cedo e aonde a variável operante, talvez de maior poder explicativo, seja o ambiente familiar, seja a estrutura da família. Acabei me estendendo um pouco sobre a infância, mas como eu disse, eu acho que a infância é onde as coisas decisivas no tocante à psicologia temporal ocorrem. Deixa-me falar um pouco agora da juventude. Falar um pouco da juventude, menos da maturidade e menos ainda da velhice. Falar um pouco da juventude. A juventude, ela tem um início muito bem definido, que é a puberdade. E a puberdade é uma coisa curiosa. Porque como nós vimos aos 12 anos de idade, logo antes da puberdade, o ser humano já está com equipamento cerebral e mental para fazer escolhas intertemporais mais estruturadas. 60% aguentam esperar sem tocar o sininho. No entanto, é exatamente nessa virada da infância para a juventude que a natureza nos reservou uma deliciosa surpresa. Um aumento vertiginoso da impulsividade, provocado por hormônios que são bombados no organismo do ser humano exatamente nessa etapa da sua vida. E particularmente no caso dos homens, a testosterona. Esse aumento de impulsividade faz todo sentido no ambiente natural, no ambiente evolutivo. O horizonte de vida era muito curto, terminada a fase formativa da infância, o animal precisa mostrar a que veio. E mostrar a que veio significa sobreviver e reproduzir o quanto antes. O aumento da impulsividade reforça enormemente a capacidade de sobrevivência e reprodução do animal, cuja etapa formativa se completa no início da juventude. Pensando no ambiente ancestral. É evidente, no ambiente civilizado, isso se torna um enorme anacronismo.
Assim como o armazenamento das calorias indesejadas se torna também uma coisa muito anacrônica quando todo mundo pode comer gordura e sal à vontade. Por quê? Porque no ambiente civilizado, é exatamente nessa etapa da juventude, do início da puberdade até, digamos, 30 e poucos anos, aliás, esse era o horizonte de vida no ambiente ancestral, em torno de 30 anos, em média, né? É exatamente nessa etapa, no ambiente civilizado, que o indivíduo é chamado a fazer escolhas de longo alcance para a sua vida. No campo profissional, no campo afetivo, no campo da saúde, hábitos que ele adquire e assim por diante. Há um anacronismo aqui. No momento em que a natureza nos programou para impulsivamente agarrar com unhas e dentes todas as situações prazerosas que o mundo nos oferece, no ambiente civilizado, exatamente nessa etapa da vida, nós somos chamados a fazer escolhas de longo alcance, ponderando os prós e contras de diferentes caminhos. Tem um problema aqui. Se vocês forem aos presídios de qualquer país do mundo e fizerem um levantamento estatístico, vão perceber que metade da população carcerária ou mais é constituída de jovens do sexo masculino, que se meteram em encrenca por conta dessa falta de sincronia entre o que a natureza nos programou para ser e o que o mundo civilizado exige que nós sejamos. Por exemplo, criminalidade, uso de drogas, etc. A psicologia temporal do jovem é bem resumida por aquele ator americano James Dean. Viva cada dia como se fosse o último e sonhe como se for imortal. É uma mistura explosiva de impulsividade e otimismo. Confiança no futuro. É o momento do empreendedorismo. Impulsividade e uma enorme confiança no amanhã, no futuro, de que tudo vai dar certo. Quem diz isso, eu vou citar para vocês, surpreendentemente, também é o Adam Smith, na Riqueza das Nações. Vejam, o Adam Smith, que tinha grande experiência com jovens, a observação que ele faz sobre a psicologia e o modo de comportamento do jovem. Ele era professor universitário e ele era tutor de jovens na Escócia no século XVIII. Ele afirma o seguinte, sobre a juventude: em nenhuma fase da vida humana, o desprezo pelo risco e a esperança presunçosa de sucesso encontram-se mais ativos do que naquela idade em que os jovens escolhem suas profissões. Vou repetir, em nenhuma fase da vida humana, o desprezo pelo risco e a esperança presunçosa de sucesso encontram-se mais ativos do que naquela idade em que os jovens escolhem as suas profissões. Hoje nós entendemos isso à luz da psicologia temporal. A juventude é marcada por essa dualidade. Por um lado, uma percepção do tempo que já permite alguma noção dos termos de troca entre presente e futuro. Aos 12 anos, como nós vimos, o equipamento cerebral e mental já está lá. A criança é capaz de perceber a realidade do tempo, mas, ao mesmo tempo, uma programação genética e que incide especialmente sobre os membros do sexo masculino, que é calcada por essa agressividade, por esse aumento da impulsividade, da disposição a desfrutar o momento sem grandes preocupações e cuidados em relação ao amanhã. Eu também sou professor universitário e eu tento transmitir de alguma maneira isso para os alunos, mas eu sei que para eles, nessa altura da vida, o tempo é constituído por unidades mais ou menos desconectadas a serem desfrutadas uma de cada vez. A vida é uma espécie de sucessão de baladas. E é muito difícil convencê-los de que escolhas que fazem agora terão implicações de longo prazo e muitas vezes custos extremamente elevados no futuro. Talvez o caso mais gritante disso e mais realmente grave que a gente encontra na nossa época é a questão das drogas. O consumo e o abuso de drogas é uma das piores trocas e escolhas intertemporais que o ser humano é capaz de fazer. Por quê? Porque em nome de um prazer efêmero e momentâneo, no presente, eu estou comprometendo, muitas vezes em caráter permanente e irrecuperável, o meu maior patrimônio, que é a minha lucidez futura, o meu sistema nervoso. Eu estou consumindo como um verdadeiro autoagiota aquilo que eu tenho de mais valioso na minha existência, que é o meu cérebro e o meu sistema nervoso. Em nome do quê? De prazeres artificiais e efêmeros. O exemplo aqui é o indivíduo que
vende a prata da família para jantar fora. Vai ter um momento maravilhoso, num grande monumental jantar. Ele pode convidar os amigos, fazer um banquete, uma verdadeira orgia. Mas algum dia a prata da família fará falta. E provavelmente ele vai se arrepender de ter usado o seu patrimônio de uma maneira tão inconsequente ao longo do tempo. Na juventude, isso é um problema. É um problema sério. Ainda mais num ambiente como o nosso, em que a média de vida não é mais como foi no ambiente ancestral, pouco mais de 30 anos, mas é, em média, 80, 90 anos. Em que, portanto, escolhas feitas nessa etapa da vida vão ter reflexos ao longo de muito mais tempo. Fazia todo sentido no ambiente ancestral, como eu disse, você realmente, quando aparece uma oportunidade, não titubear e aproveitá-la com o máximo de intensidade e agressividade. O mundo era muito incerto, a ameaça de morte nunca estava muito longe. Se você não aproveitasse aquele momento, talvez nunca mais. A impulsividade tem a sua lógica. Num ambiente civilizado em que a expectativa de vida se expandiu radicalmente, para hoje, corriqueiramente, algo em torno de 80, 90 anos, as escolhas no tempo são muito mais consequentes, no sentido de que elas têm implicações que vão se projetar por muito tempo. O caso do tabagismo aqui é interessante. Por que de repente algo que parecia tão glamouroso, tão charmoso e tão inconsequente como fumar se tornou uma verdadeira obsessão e hoje é banida da convivência e é completamente proscrito? Quando a expectativa de vida na geração dos nossos avós era 40, 50 anos em média, os juros do tabagismo, ou seja, as consequências maléficas para a saúde do tabagismo, eram apenas virtuais para a grande maioria. Não chegavam a se materializar porque a pessoa morria de outras causas. No momento em que se vive 80, 90 anos, os juros do tabagismo, o prazer que ele propicia no momento, serão palpáveis e tangíveis, porque não morrendo por outras causas, você se dará conta do que custou você ter desfrutado desse prazer durante a sua juventude e a sua maturidade. Isso tem implicações em muitos outros campos. Relações afetivas. Quando se vivia em média 40, 50 anos, o casamento monogâmico era uma realidade que se prolongava por 20 a 30 anos. Quando se vive 80, 90 anos, você está falando de passar 40, 50 anos com uma única pessoa. Complica. As escolhas que são feitas na juventude e na maturidade têm repercussões muito mais longas. E isso altera o comportamento. Bom, meus amigos, o professor continua. Ainda temos a última parte. Nessa edição, o professor Gianetti fez observações sobre a juventude e parte da maturidade. Na sexta-feira, eu apresento a última parte dessa abordagem, na qual o professor Eduardo Gianetti faz o complemento de toda essa narrativa. Bom, meus amigos, desejo uma quarta-feira tranquila e em paz para todos. Volto em nossa próxima edição. Grande abraço a todos e até lá.